É preciso entender em que sentido Paulo usa a palavra apóstolo, uma vez que ela é usada no Novo Testamento em vários contextos e com vários significados. A palavra, no seu sentido mais básico, significa alguém que é enviado e traz em si o conceito de alguém que representa outro numa missão. Então, nesse sentido, a palavra poderia ser traduzida como enviado, poderia ser traduzida como representante, ou poderia ser traduzida como missionário. Então, nesse sentido, várias pessoas no Novo Testamento são chamadas de apóstolo. Inclusive Epáfras, que trouxe a oferta da igreja de Filipos para Paulo em Roma, conforme a gente viu na última exposição, ou na exposição da carta de Paulo aos Filipenses, né? Epáfras é chamado, Paulo chama Epáfras de o apóstolo de vocês, no sentido de que ele havia sido encarregado de uma missão, que era trazer uma oferta. Então, nesse sentido, Silas é chamado de apóstolo, nesse sentido, Timóteo é chamado de apóstolo, nesse sentido, Andrônico e Júnior são chamados de apóstolo, mas o nome apóstolo ele é usado com maior frequência para aqueles 12 que Cristo chamou, dos quais Judas foi substituído depois por Matias, e o título que Paulo chama, que é o mesmo título que Paulo avoca para si. E no caso, seria alguém que foi chamado diretamente por Jesus Cristo, como representante dele, que foi testemunha da ressurreição de Cristo, a quem Cristo confiou os fundamentos da igreja, a quem deu dons especiais, dons apostólicos, a inspiração para registrar a pessoa de Cristo, seus ensinos e o significado da sua obra. Então, nesse sentido, é que Paulo se considera apóstolo. Não é no sentido de missionário, enviado de uma igreja local, não. Ele é alguém autorizado, que é o ponto aqui dele, chamado pela vontade de Deus. Ele não se fez apóstolo. Ninguém fez dele um apóstolo. Ele não se apresentou ao cargo, ele foi chamado por Deus. E o chamamento de Paulo para ser apóstolo, a gente sabe quando foi. Ele estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, quando o próprio Jesus lhe aparece, no corpo glorioso da sua ressurreição, e ali o constitui como apóstolo aos gentios. Então foi um chamado direto, exatamente como os 12 que foram chamados diretamente por Jesus. Paulo foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus, que lhe aparece ali no caminho de Damasco. Então é isso que ele quer enfatizar aqui para a igreja dos Coríntios. Ele vai tratar desse assunto no capítulo 4. No capítulo 4 ele vai defender o seu apostolado, e depois no capítulo 9. Em 2 lugares ele vai bater fundo nisso aí, mas já aqui na apresentação ele já indica para que lado a carta vai, né? Para que lado esse assunto vai. Ele se apresenta como apóstolo de Cristo, que foi chamado por Deus. Aqui é que é a ênfase, né? Foi Deus que me constituiu, e a minha autoridade procede dele somente. Por isso, vocês têm que ouvir essa carta. É o que ele vai dizer no final do capítulo 14. Se vocês acham que vocês são espirituais, então reconheçam que o que eu estou escrevendo aqui, de fato, é a palavra de Deus. É assim que ele se apresenta.